Boa noite a todos. Para você que acompanha os trabalhos da Câmara, nesta segunda-feira, dia 3 de abril, a nossa entrevistada de hoje é a vereadora Nancy Tami, que nas últimas eleições obteve 1.781 votos. Boa noite, vereadora. É uma satisfação tê-la no programa Primeiro Tempo. Deixo aqui as suas considerações e os seus encaminhamentos até agora na Câmara de Piracicaba. Boa noite, Martim. Boa noite a todos e todas que nos assistem. É uma honra para mim estar exercendo esse mandato e também agradeço aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Quando nós entramos nesse mandato, quando eu me coloquei como candidata, nós já tínhamos algumas prioridades. É claro que isso tem um movimento depois que a gente está aqui, mas os eixos continuam os mesmos, né? É promover a cidadania, aproximar mais a população desse poder. Quando a gente fala na Câmara Municipal, que é o lugar mais próximo do povo, e assim tem que ser, para debates, para que a gente consiga trazer as demandas da população, as divergências, e aí nós estamos à frente da Escola do Legislativo, que hoje, nesse momento, nós estamos tendo o primeiro curso, sempre pautado em cidadania, em lideranças e também na difusão cultural. Um outro ponto, um outro eixo que nós defendemos muito, é quando nós vimos a questão de ter 8 comissões aqui, e nenhuma atendendo especificamente a agricultura, considerando que nós temos no nosso município quase 50% da área rural, enquanto a média no país é de menos de 8%, nós não podemos nos ausentar desse espaço, nós não podemos deixar de ter para nosso município esse espaço tão importante, não só pelos quase 50% da área, mas também por nós termos aqui instituições tão relevantes que elas têm repercussão e têm nome internacional, como é o caso do Sena, como é o caso da Exalc, a nossa própria divisão regional agrícola tem um trabalho muito relevante. Então, esse espaço, nós conseguimos, na mudança, alteração do regimento interno, consolidar essa comissão, estou à frente com mais 2 colegas, e consultando para fazer desse espaço, não um espaço só passivo para receber os projetos e a sua avaliação, mas também ativo para as considerações nesse momento de tanta mudança na área agrícola. Então, esse é o segundo. O terceiro foi a questão ambiental. Nós já montamos, inclusive, os grupos técnicos, os GTs, tanto da área agrícola quanto ambiental, porque o momento exige sustentabilidade. O momento exige que as administrações dos projetos de lei atendam não só ao desenvolvimento econômico. Existe uma reflexão muito mais profunda que, enquanto a gente corre só atrás do econômico, nós estamos tendo aí, não precisamos nós falar que o meio ambiente tem que ser contemplado. O mundo está nos dando resposta sobre isso, quando nós não pensamos no tripé, pensar na economia sim, mas pensar no meio ambiente e pensar também na questão da justiça social. Então, essa comissão, e nós estamos falando no espaço da Câmara, a hora que nós chamamos colegas de outras instituições e que tem essa força dentro de si, existe uma capilaridade que vai repercutir. Da Câmara, nós fazemos o trabalho dentro do nosso âmbito, mas outra instituição, em conexão conosco, pode fazer também. E, por último, é claro que eu queria falar também do empreendedorismo, principalmente pautado no pequeno, onde é impossível não pensar em associações e cooperativas, seja na área urbana ou seja na área rural. Eu acho que esse é um ponto, e está aí o MEI para nos ajudar também, o microempreendedor individual. Nós temos a cidade mais organizada, ou uma das mais organizadas, para atender as demandas para a formalização do emprego. Mas, por último, eu quero falar do fortalecimento da mulher, Martim. Com certeza. Quando eu entrei candidata, me falavam muitas vezes na rua, se você defender essa pauta, você vai perder a eleição. E a minha resposta é que eu preferia perder a não defender aquilo que está dentro de mim, que é fortalecer a mulher nos espaços de poder e decisão. Não só para ter o poder, mas porque nós somos mais da metade da população, e essa mais da metade da população, ela não tem que ser representada por outro, ela tem que representar a si mesma. Então, pelas mulheres falamos nós, e os homens são tão importantes quanto, mas essa metade está fazendo pauta para que a gente tenha mais justiça social, para que a gente tenha uma condução mais harmoniosa desses
esses espaços, e tem dados da ONU já, que onde a mulher entra nas negociações, as negociações, por exemplo, pela paz saem mais rápido. Então, não é mudar a representação dos homens, que os homens não têm essa representação, ele tem que ter. Até porque nós temos pautas comuns, mas é o olhar da mulher que tem que vir. E nós fizemos aí a Semana da Mulher com muito sucesso. Com muitos encaminhamentos, né? Foi, exatamente. Até nesse sentido, Nancy, eu gostaria que você... muitos te conhecem, mas uma boa parte dos piracicabanos não sabe que você nasceu em Lucélia, na região de Marília. Isso. Então, nos fale um pouco da sua trajetória política até chegar em Piracicaba. Na verdade, me coloquei como candidata já na convenção, né? Mas eu sempre trabalhei, às vezes até me considero mais ativista que outra coisa. Mas eu nasci numa cidade pequena, que eu tenho um carinho imenso, chamada Lucélia, na Alta Paulista, lá perto de Mato Grosso já, onde eu passei aquela infância gostosa de brincar na rua, em árvore, sítio da avó, né? Mas com 14, 15 anos, eu fui fazer colégio em Campinas. Isso por um direcionamento dos meus pais, que achavam que eu tinha que enxergar o mundo de outra maneira para tomar minhas decisões. E então, aí para Piracicaba, eu venho da origem, né, da questão rural, avô, avó, agricultores, pai agricultor. Então, eu gosto demais dessa área. E quando eu passei em frente à Exalc, eu já não queria mais só fazer agronomia, eu queria fazer Exalc, eu tinha uns 17 anos. Aí eu vim para cá, fiz o cursinho, fiz Exalc, saí daqui, fiquei 13 anos fora, depois num reencontro com o Tami, que na verdade nós já tínhamos sido namorados lá atrás, mas aí eu venho para cá, já casada com ele, e com a minha profissão. Eu sou engenheira agrônoma, fiz direito também, questão da gestão ambiental também sempre estudei aí até bastante, né? Montei uma empresa, mas nesse tempo, por exemplo, que eu tive em Presidente Prudente, eu tive à frente do trabalho meio ambiente numa prefeitura, horto florestal, junto à universidade. E existe um trabalho político, muitas vezes a gente acha que eu não gosto de política porque eu não estou com cargo eletivo. Não é assim. Todos nós temos uma ação política. O homem é um ser político. É um ser político. A mãe, quando vai reivindicar melhor professor na escola, quando ela não está contente com a merenda, quando ela junta a sua comunidade para as demandas, ela está fazendo política. E aí, quando eu venho para cá e monto a empresa, Estado de Sítio, até o nome, eu fui mexer com paisagismo, mas o nome da empresa era Estado de Sítio. E, paralelo a isso, eu trabalhei com treinamentos, junto a uma fundação alemã, Konrad Adenauer, que é uma fundação pela democracia, do Partido Social, Democracia Cristã, que é da Angela Merkel, e isso com as mulheres. E eu acredito muito na capacitação, mas não uma capacitação só conteudista, de sensibilização para as nossas demandas, para enxergar a nossa verdade aqui nesse mundo, né? Aliás, recentemente você esteve em Brasília, né, no Ministério do Meio Ambiente. O que novidade você nos traz de lá? Eu estive lá sexta-feira última para uma reunião, um encontro de representantes de mulheres de todos os estados do Brasil, para ver esse posicionamento das mulheres na política. E aproveitei e fiz uma agenda, sim, com o professor Warwick Manfrinato e mais alguns técnicos, para entender melhor esse projeto dos corredores ecológicos da América Latina. É um projeto mais amplo, de uma visão global, e eu queria entender como que a gente pode, nas ações locais, ter essa visão global, que esses espaços, muitas vezes vazios, ou espaços de mata ciliar, de reserva legal, proteção de nascentes, eles têm que ter um link entre eles, formando um corredor para que a gente tenha a defesa da biodiversidade. Nós não podemos estancar uma pequena reserva e ela não tem comunicação com o outro. Nós temos, por exemplo, na região, uma área assim, que tem um primata que só tem aqui. Então, e se isso não circula, a nossa biodiversidade fica comprometida. Então, nós vamos tentar entender melhor para que algumas ações aqui no nosso município possam ser contempladas dentro desse projeto maior. Tá certo, Nancy. Para finalizar nesse tema meio ambiente, você usou recentemente no discurso uma figura de linguagem que ficou muito marcante para mim, que seu pai ensinou vocês a abençoar a água que se tomava de uma fonte. Nos conta essa história aí.
Martim, eu tenho isso muito forte da minha família, não só pai, avô, avó e mãe, né? Mas me lembra muito das nascentes, que a gente fazia picada no mato para enxergar melhor as áreas e buscar nascentes. E quando nós achávamos, ele falava, pode beber, isso é água pura. E abençoe, porque a água é vida, né? Então, nós tínhamos pequenos ainda, pegar água com a mão, nessas minas. Quando ele via também alguma placa na estrada que tinha uma nascente, ele parava o carro, naquela época não tinha tanto problema de segurança, e nós sempre, onde tinha nascente, nós tínhamos que tomar água, tínhamos não, é um prazer, né? E abençoar a água, assim como muitas coisas da natureza, né? Chegar num lugar, numa propriedade, plantar primeiro uma touceira de bambu, porque serve para as emergências, né? E tem uns outros atos, assim, plantar árvore, porque você pode não colher a sombra, mas o outro colhe. E se esse outro plantou para onde você vai, você colhe a sombra de outro e todos têm sombra, né? Então, acho que tem uns vínculos muito fortes que ficam com a gente. Que belo exemplo, né? Nancy, para finalizar nossa conversa aqui, gostaria que você avaliasse, uma vez você até colocou isso, que você, como mulher chegando agora, você lembra de uma época que tinha 5 mulheres aqui, né? E, de certa forma, você perpetua a luta das mulheres e principalmente do PSDB nessa casa aqui. Martim, eu vou ser franca aqui com vocês. Eu fiquei de pesquisar isso e tentei lembrar de 5 mulheres ao mesmo tempo. Eu lembro de 2. Ivete Madeira. Sim, mas no mesmo mandato. Mesmo mandato foi Tereza Alves, Ivete Madeira. Eu não consegui lembrar no Cida mesmo, Rabi. mas foi no mesmo? Eu acho que não foi no mesmo mandato. Nós precisamos até fazer essa pesquisa. Nós tivemos várias mulheres, todas com muito valor, cada um da sua forma, independente de partido. Nós temos uma corrente suprapartidária para isso, mas eu preciso fazer essa pesquisa o quanto antes para saber se foi concomitante. O ideal, nós temos 23, eu queria ter 12 mulheres aqui. Eu também não posso dar essa informação precisa, mas foram mandatos ali próximos, né? Está na memória essas 5 mulheres aí, inclusive na época do Machado, a vice-prefeita era mulher, né? A vice-prefeita não, a chefe de gabinete, a Esther. Mas nós nunca tivemos, por exemplo, uma presidente na Câmara, nunca tivemos uma prefeita, nunca tivemos uma deputada estadual, nunca tivemos uma deputada federal, nunca tivemos uma diretora da Exalc. No Sena, nós temos a alegria de ter a Tsai. Né? Mas pelo teu currículo aqui na casa, Nancy, espero vida longa para você aqui e quem sabe você não possa ser a primeira mulher diretora da Câmara de Piracicaba, por que não? Eu acho que a gente não pode falar isso em direção a uma pessoa só, porque a força que nós precisamos é de muitas mulheres ocupando os espaços. E eu acho que essa Câmara vai ser ainda melhor se nós tivermos representatividade aqui, realmente com mais mulheres aqui, e mais mulheres em espaços, né, de poder, e podendo também mostrar toda a sua potencialidade, o seu jeito de fazer política nos diversos espaços da nossa cidade. Ok, Nancy. Então, essa foi a entrevista de hoje. Agradecemos a colaboração de todos e, dentro de instantes, você acompanha mais uma reunião da Câmara. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Obrigada, Martim. Obrigada a todos.